Gente, na verdade o filme aí que nós vimos, ele quer mexer conosco nessa questão de que muitos de nós acabamos realmente sendo comandados por nossos filhos, né? Os filhos, eles acabam nos manipulando, eles acabam nos induzindo, usando de algumas táticas para que nós façamos a vontade deles. Eu sei que isso não é fácil, muitas vezes difícil até para nós mesmos, como pais, reconhecermos ou percebermos, né, isso, mas todos nós acho que experimentamos um pouco disso. Eu estou vendo aqui o Samuel, não faz muito tempo, o Davi está mais ou menos assim. Eu já passei muitas vezes acordado, né, com os meninos, hoje agora já estão moção, 18 anos, né? Já passei tempos assim acordado, mas o problema é que a educação do filho ele começa nessa fase do bebê. Você começa a trabalhar com o seu menino desde pequenininho. Então a nossa pergunta que nós vamos iniciar para conversarmos nesse assunto é quem que realmente manda em sua casa? E eu sei que talvez a tendência hoje é dizer assim, não, sou eu quem mando em casa. O homem já não fala muito isso, porque normalmente é a mulher que manda mesmo, né? Então ele vai dizer a mulher que manda, né? Mas será que realmente os nossos filhos não mandam? Será que realmente os filhos não comandam, na verdade? Você negocia com o seu filho? Essa é uma pergunta que nós também queremos levantar, né? Você tem dificuldade em dizer não para o seu filho? Você educa seu filho segundo a instrução do Senhor? Segundo aquilo que a Bíblia ensina? Você se esforça pela vida espiritual do seu filho, a mesma medida que se empenha para que ele seja bem sucedido profissionalmente? Como que o seu filho hoje, seu filho que já está maiorzinho agora, né, te enxerga? Ele vê em você um pai, ele vê em você a mãe, ou ele vê em você um amigo? Qual o lugar do seu filho na sua agenda? Em quem seu filho tem se espelhado? Essas questões é que nós queremos refletir nessa manhã, tá certo? Então, como a gente costuma fazer aqui, a bola está pingando aí, eu passo aí para vocês, para que vocês possam colocar aquilo que está no coração de vocês. E aí, quem é que realmente manda em sua casa? Como é que você se porta no dia a dia com seu filho? Eu acho assim, quem manda realmente é a gente, mas a gente vê neles o que a gente queria fazer e não pôde. Nem eu vejo minha esposa falar, quem dera na idade dela eu podia sair, né, com o meu carro, ter o meu próprio dinheiro. Então você acaba cedendo por coisas que você não fez. Eu dei muito brinquedo pro meu filho, coisa que eu não tinha. Então chegou uma hora que estava aquele montão assim, eu não sabia o que fazer. Então a gente, quem manda é a gente, mas a consciência da gente pesa mais quando vai dizer não. Você vai dizer não uma coisa que você queria fazer. Foi, eu queria viajar sozinho para a praia, né? Não pôde. Agora ela pode, tem tudo. Eu não vou deixar? Aí você acaba cedendo, mas não porque ela te manipulou. Você mesmo se manipula. Deixa a consciência falar mais alto. Você acaba cedendo por coisas que você não fez, não queria e não teve condições de fazer. Esse é o meu caso, né? Deve ter casos aí diferentes, mas o meu, a maioria das vezes que eu errei foi deixar fazer uma coisa que eu queria fazer na idade deles e não fiz. Os nãos que eu recebi, eu não os entendi na época. Aí depois que eu passei a semana, aí eu comecei a dar os nãos que eu recebi no passado. E esses nãos fizeram a diferença na vida dos nossos filhos. Alguém tem dificuldade em dizer não? Não, o irmão já falou aqui que ele tem dificuldade de dizer não, baseado na experiência da vida dele, e a dificuldade que está dizendo não que ele sente o filho manipular, ou a filha manipular, mas pelo desejo, tipo, no passado eu queria muito um brinquedo, eu não pude ter e agora eu vou dar para meu filho. Mas será que isso também não é uma forma errada de se educar? Porque eu vou dar para o meu filho, na verdade eu estou dando para mim.
Porque eu estou querendo, no fundo, satisfazer algo que eu não tive. E será que dessa forma eu estou conduzindo o meu filho para o caminho correto? Ela está falando que eu não amo. E aí essa semana, até falei para ela assim, como assim eu não te amo? Eu te amo porque eu estou falando para você não fazer isso, não fazer aquilo? Aí, por isso que eu não te amo? Então, começa a pensar você, então, se eu não te amo. Então, eu acho que vem bem nisso, né? É a educação que você tem que dar, não a maneira de dar, né? Porque eu fiz muito isso, que igual ele falou, eu fiz demais. Que eu comprava muito brinquedo, dava tudo, porque era uma coisa que eu também não tive. Mas daí a educação vai, acho que acredito mais além, né? Do que isso. Bom, pessoal, lá em casa, esse negócio de quem manda é a mulher. Mas o dizer não, eu sou uma pessoa que tem noivo que sempre nem cada não. Não compra, não compra. Mas uma coisa, pessoal, com os filhos, nós sempre tivemos aqui quem manda é os pais. De fora, alguns falavam, você está errado. Vocês estão errados, você não pode falar isso, você tem que deixar isso, deixa ele ir para outro lugar. Nós temos 3 filhos, né? 2 deu trabalho demais para nós, foi muito trabalho. Uma foi uma bênção, né? Mas todos os 3 teve um não. 2 não quis escutar o não e um não escutou o não. Essa que não escutou o não e aceitou, graças a Deus ela está na igreja, está bem. Os 2 que não queriam não, saíram de casa, deu trabalho, mas tinha semente. Nós plantamos, a esposa plantou, da palavra do Senhor. Eles foram, bateram a cabeça, voltaram para casa e concordaram com nós. O não nosso estava certo, quem estava errado era eles. Então esse negócio de não pode dizer não para a criança, não pode falar. Você tem que fazer o que a Bíblia está lá escrito. Não toque a vara, para eu vou suar, não sei. Mas se precisar um castigo, eu dou. Hoje eles voltaram para casa, estão bem, estão casados, estão na igreja e agradecem a nós, porque nós não dizemos não para ele. Né? Nós fomos filhos, não era tudo que você quer, que você pode pegar, que você pode ter. Nem tudo você vai ter. Você vai ter que trabalhar para conseguir as coisas. Aqui nós estamos construindo para você, dando um alimento para você. Então, o não, nós sabemos o porquê do não. Hoje ele nos agradece por estar na igreja, casado, tem os filhos deles. E graças a Deus eles estão bem. Porque nós dizemos não, mas não em cima da palavra de Deus. Então nós não surramos nem nada. Mas na hora do não, na hora do sim, sim. Nós somos bem tranquilos com a nossa posição, com o nosso Deus. No meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Um já tem 17 anos, outro tem 13. E eu desde pequenininho, não é que eu não falava não para eles, mas antes de eu falar não para eles, eu tentava demonstrar para ele as consequências daquilo que ele queria. Então, se eu quero, sei lá, um brinquedo, ou quero um jogo, ou quero sair, antes de eu falar, você não vai fazer, eu pegava e falava, você fizer dessa forma, você tem essas consequências, isso pode fazer mal, isso pode acarretar um problema no futuro. O meu irmão disse ali, eu disse não para eles, do caminho errado. Né? Depois ele teve que enxergar isso. Então, tenta eles fazerem enxergar esse problema antes dele acontecer. Né? Eu tento antecipar isso para eles. Então, eu acredito que com o filho, para que você consiga não dizer tanto não para ele, é tentar chegar mais próximo dele, não como um amigo igual o pastor falou no começo, né? Você é amigo ou você é pai? Mas também não deixar de ser amigo. Né? Porque, principalmente eu vejo hoje na adolescência de agora, muitas das vezes os nossos filhos ele confia mais nos nossos amigos do que em a gente. Porque é muito mais fácil, é muito mais palpável para eles. Né?
E eu sempre chegava para ele e falava assim, ó, a vida ela é feita de escolhas. E as suas escolhas têm as suas consequências. E aquilo que você praticar agora, você vai colher depois. Né? Então, às vezes, não é... nós temos, somente nós pais, como nós tínhamos também muitos nãos dos nossos pais, às vezes também nós queremos falar não dos nossos filhos. Né? Então, às vezes, não é dizer não. É explicar por que ele não pode fazer aquilo e quais são as consequências daquela atitude de algo que a gente vai dar para ele que a gente acredita que não vai ser bom para ele. Quando nós citamos essa questão do pai e do amigo, né? O que quer dizer que o pai, você tem que ser pai ou mãe, no caso, e não amigo? O pai amigo que você está propondo, qual é a questão disso? Né? Qual que é o problema que está por trás disso? Qual é a diferença entre ser pai e entre ser amigo? Esses dias eu estava vendo um videozinho no YouTube de uma reunião de fim de ano com pai e filho, e um pastor acredita naquilo que está escrito na Bíblia e por conta disso chamam ele de fundamentalista e criticam ele por conta disso. Eu acho que a gente trazendo essa experiência para dentro da vida da gente, eu sou uma pessoa nascida em 1959. Quando criança, sempre quis que os meus pais tivessem o melhor. E sempre abri mão daquilo que não era bom para eles. E uma vez eu ouvi uma frase, e eu acabei colocando essa frase na minha vida, de que nós somos geração carne de pescoço. A gente sempre deu a melhor parte do frango para o pai da gente e comia carne de pescoço. Hoje você continua comendo carne de pescoço e dando para o teu filho a melhor parte do frango. Eu acho que a gente perde um pouco da identidade de pai quando a gente começa a praticar isso. Porque a gente quer que os nossos filhos sejam vistos no grupo deles como crianças também avançadas. Então, esses dois exemplos que eu estou dando aqui na sala são exemplos de que coragem nós pais temos de fazer com que aquele irmão disse, de educar o filho à luz de Deus, diante de uma sociedade tão caída como essa. Então, sabe, assim, será que eu vou ter condições de afirmar aquilo, a convicção daquilo que eu acredito na frente de pessoas que são diferentes de mim, não cristãs? Então é isso. Eu acho assim, não tem receita, né, para criar. Tem gente que faz de um jeito e o bolo no final sai mal feito. Mas voltando à pergunta que você fez, a diferença entre pai e amigo, eu acho assim, a diferença crucial se você é amigo, você deixa de ter a hierarquia, né? Você passa, amigo você está do lado, né? Ele passa a respeitar como amigo, mas não como pai. Saber que ele é que manda aqui. Então a receita que eu acho é criar de acordo com a doutrina de Deus, né? Mas voltando à pergunta, você perguntou qual a diferença, eu acho que a diferença crucial é você deixar de ele enxergar quem é que manda aqui, né? Você passa a ser amigo, ele começa a discutir com você a questão. Não vai sair por quê? Não vai sair porque é perigoso, é tarde, não vai sair. Mas ele começa, mas fulano sai, começa a debater com você. E depende muito da idade também, né? Você não vai ficar debatendo com uma criança de 7 anos. Mas quando chega na idade que está os meus... Chega a adolescência, vai. Da adolescência para cima você começa a debater. Aí você não sabe mais se é pai ou se é amigo. Opa. Eu ia comentar a mesma coisa que o irmão acabou de falar, né? O problema dessa relação pai-amigo, porque no papel de pai, acredito que o irmão tinha falado anteriormente, você pode ser pai e amigo, mas tem que tomar cuidado porque a criança ela precisa de uma referência de liderança. E se você é colocado na mesma posição, a sua autoridade sobre o seu filho ela fica reduzida. Né? Você tem que entender que ele é a criança, você é o adulto, você tem os recursos psicológicos mais desenvolvidos e tal. Né? Então eu acredito que é isso. Eu acho que isso confunde a relação pai-filho na cabeça da criança, porque ela fica sem aquela referência da liderança. A gente está em pé de igualdade, tá, menino?
No amigo a gente está em pé de igualdade com o amigo. Né? Com o pai, como o irmão falou, existe uma hierarquia. Eu acho que é isso. Eu tenho 3 filhos, né? São homens agora. E eu acho que dá para ser amigo e pai. Porque o meu esposo foi amigo e pai deles. Porque eles nunca te respeitaram, ele nunca precisou levar um tapa do pai deles. Mas quando ele falava com eles, que ele sentava e começava, filho, eu até saía de perto. E as crianças choravam. Né? Eles faziam uma coisa, nós descobrimos uma vez que o Fábio não estava indo para a escola, matando aula para ir numa oração lá, num ginásio que tinha, pista de skate, e ele estava indo para lá. E meu irmão chegou, descobriu e contou para a gente. Falou, não estou dizendo que é verdade, procura saber primeiro, não vai brigar com o menino sem saber. E aí eu falei com ele, que mais deixava ele, porque eu já perdi um pouco mais da paciência, né? Mas ele tinha mais paciência. E aí contei para ele, ele sentou com ele e começou, filho. Aí ele conta a história, quando ele era pequenininho, que tinha carregado o cavalinho lá na roça, já trabalhava com 8 anos, e que a gente sacrificava para dar o estudo para eles. Que o estudo explicava o que era o estudo na vida deles. Se você estuda, se você é alguém lá na frente. O pai não teve essa oportunidade. Nós sacrificamos para você fazer. E isso as crianças chorando, né? Eu só saía de perto. Não, vou sair de perto. Porque acho que o meu tapa dói. Eles falavam, dói mais também batendo na gente que o pai falou. Entendeu? Então eu acho que ele falava como amigo e como pai. Ele conseguia passar isso para eles. E toda a vida eles respeitaram o pai. Nunca quiseram decepcionar o pai. Né? E sempre ensinei para eles assim, ó, não dá. Vocês vão vestir o que eu posso comprar, vai calçar o que eu posso comprar, entendeu? Eu me lembro uma vez eu ganhei um dinheiro de uma ex-patroa minha, que ela me emprestou, quando fui pagar ela não quis, mandou comprar um vestido. Eu fui em Maringá, eu morava em Paranavaí, fui até Maringá, comprei tênis para todo mundo, nada para mim, mas para eles eu comprei um monte de coisa. Quando chegou lá, ela falou assim, nossa mãe, esse tênis é o que eu pude comprar. Quando você trabalhar e puder comprar, você pode pagar 1.000, 2.000, o que você quiser no mês. Mas o quanto você depender de eu te dar, que eu tinha que te dar, você vai usar aquilo que eu posso te dar. Ia hoje com a minha mãe, às vezes ele não ia, eu saía com os 3, porque ela cria, minha mãe morava em Itaquera, ia com os 3, olha, a mãe está sem dinheiro, vai passar coisa no trem, vocês não pedem, tá? Porque vocês querem comigo ou quer ficar com o pai? Não, quer ficar sério. Então, por favor, não pede porque a mãe não tem dinheiro, nós estamos com o dinheiro da passagem. Mas eu tinha os trocadinhos, eles vinham, passavam, os caras, eles não pediam. Mas aí, quando eu tinha um trocadinho, eu falava, ó, mãe, só tem esse aqui, mas dá para comprar o que vocês querem desse aqui? Dá para comprar, veio esse. Ah, então esse. Aí comprava para eles e eles iam felizes e contentes. Sempre ensinei isso. Quando dá isso, tem que ensinar a criança. Isso dá. Ô mãe, compra isso aqui para mim, quando a mãe tiver dinheiro, a mãe compra, tá bom? E assim eles iam. Hoje são homens formados, responsáveis, têm família. Graças a Deus, Deus da orientação, né? E sempre pedindo para ele, o pai sempre foi pastor, eles criaram na igreja, sempre dizia, ó, não faz isso, seu pai é pastor, os outros verem, vai dizer, ó o filho do pastor. Então eles sempre evitavam para não ter problema com o pai, né? E graças a Deus, são homens feitos, né? Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Né? Eu diria que não existe uma receita para criar filhos. Não existe. Cada um tem um jeito diferente de criar os filhos. Agora, a única coisa que eu posso dizer para vocês, que não é fácil, os filhos, as crianças são muito inteligentes. Nós que menosprezamos a inteligência deles. A criança chega, pai, criança de 8 anos, pai, na minha escola, todo mundo tem celular. Os pais, com medo de dizer não, dão um celular para ele. Lá na minha escola, os meninos estão todos usando um short diferente. Os pais, com medo de dizer não, dão um short diferente. E as coisas vão se arrumando. Chega uma hora que não tem jeito mais. Ele vai virar um chefinho mesmo. Vai virar. E quando você chega para o seu filho e fala assim, filho, eu não quero que você minta para mim. Mesmo que seja coisa errada, eu quero que você conte para mim. A minha vida inteira foi para isso meus filhos, tenho 2 filhos. Falei, olha, se eu descobrir que vocês fizeram algo que não me agrada, eu souber, a chapa vai esquentar para vocês.
E eles, pai, mas outra vez, até que um dia um dos meus filhos chegou e contou uma coisa para mim, terrível. Mas ele contou, né? Ele falou, não, mas foi só essa vez aí. Então é complicado. Nós temos que estar preparados para ouvir a verdade dos nossos filhos. Aí sim, o irmão falou ali, o filho tem que ter a referência do líder em casa. Se você transferir essa responsabilidade para a mulher ou para os filhos, a sua casa virá uma baderna, não tem chefe. Diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? E morre mesmo. Então, acho que o pai e a mãe, eles têm que tomar essa posição, ser amigo, mas não perder o papel do pai. E ter coragem de ouvir as verdades dos filhos. Eu fui pai e amigo, e o primeiro passo da minha vida com meus filhos, todo mundo sabe que na época não tinha computador, não tinha nada disso. Eu comprei uma coleção de dicionário, comprei a prestação. Esse meu filho aqui estava com 5 anos, parece, o outro estava com 8. E eu pus na minha mente assim, falei, meus filhos, o que meu pai não pôde me dar, eu quero dar para meus filhos. Eles nem na escola não estavam. E o tempo foi passando, até que um dia estava acontecendo algo na minha casa que eu não sabia. Eu fui obrigado a ir embora para o Paraná. Indo para lá, graças a Deus, meus filhos estudaram, mas aqui em São Paulo já tinha acontecido o fato que eu não sabia, que ele estava veredando por caminho tortuoso, e eu não sabia, nem ela também sabia. Pagamos um preço muito alto. Perdi minha casa, perdi tudo para ir embora para o Paraná, mas Deus me deu tudo de volta. Hoje eu vejo meus filhos todos criados, e um certo dia, agora há pouco tempo, o meu caçula, que hoje está com 30 anos, né? Eu fui com esse daqui levar no aeroporto para viajar para o Canadá, ele fazer pós-graduação lá. Na volta eu voltei muito emocionado e disse para esse daí, pai, filho, o Cristian está viajando, indo, e eu não pude dar nada para ele. Esse aí disse para mim, o Eliel falou para mim, pai, o senhor deu mais do que dinheiro. Glória a Deus. Deu mais do que dinheiro, o senhor deu educação, o senhor deu respeito. E voltando aqui atrás um pouquinho, para mostrar para vocês que nós temos que ser amigos, eu era tanto amigo dos meus filhos e menino com eles, que eu juntava os 3 e rolava, catava isso daqui, e rolava pro chão a corda assim, ela deitava, filho, socorre a mãe, puxa o pelinho da perna dele. Aí assim, juntava os 3 na minha perna, que estava puxando o pelinho, eu soltava. E fui pai autoritário também, com certo dia, o mais velho, já, ele é maior que esse aqui, grandão, né? E aconteceu um fato que ele pegou um boné e virou para trás assim e desrespeitou a minha palavra. Eu falei, vem aqui. Peguei para quê? Porque ele é grande, eu sou pequeno. Aí puxei, levei lá no colar dispensa, joelhei lá. Fica aí. Essa aqui ficou brava com você. O que é isso? Eu não. Vou conversar com ele. E isso a autoridade mostrar para ele, não deu tapa. Quando eu voltei, passou uns minutos que eu tinha dado, eu voltei lá para ele, filho, eu fiz isso com você, mostrar para você que eu sou seu amigo, mas eu sou seu pai. Enquanto eu viver, eu sou seu pai. Você pode se formar, fazer faculdade, ser doutorado, você pode ficar até rico, eu pobre e sem estudo. Eu falei sem estudo, eu sou criado lá em Minas Gerais, né? Não é porque eu sou criado em Minas Gerais, não tem estudo, né? Mas na época não podia. Então, eu posso estar caindo os pedaços, eu sou seu pai. O dia que eu partir dessa terra, aí eu não sou mais seu pai. Então, a partir daí, nunca mais eu dei um castigo para nenhum dos 3. Esse aqui eu nunca dei um tapa e nunca dei um castigo para ele, porque ele não merece, nunca mereceu e nem merece. E para ser sincero com vocês, eu respeito meus 3 filhos mais do que muitos filhos respeitam os seus pais. Obrigado. Bom dia, irmão. Eu sou pai de dois filhos, já 2 homens. Eu acho assim, na minha opinião,
que seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Nós temos que estar sempre presente na vida deles, para que eles possam ter realmente o pai como referência, tá? Como já diz a Bíblia, né? Que a casa, né? Que o homem tem essa responsabilidade. Eu fui um pai durante muito tempo ausente do acompanhamento dos meus filhos. Só depois, com muito tempo, tá? de conversão e tudo mais, com trabalhos bíblicos da própria igreja, até celebrando e tudo mais, muito pequeno, foi onde eu vi que eu me tornava muito ausente. E o que eu acho é que hoje em dia falta muito, o que falta é tempo para os pais com seus filhos. Eles ficam muito mais preocupados em dar bens materiais do que dar uma brincadeira, como o irmão, o pastor, pode falar, que é muito importante. Eu sempre tive também esse tipo de brincadeira, de rolar na cama, jogar travesseiros e tudo mais. Isso é muito importante e nós estamos deixando de fazer esse tipo de brincadeira com os nossos filhos. Hoje eu falo porque hoje eu tenho 2 netas e a gente vê a diferença que com o tempo vai se passando, as crianças de hoje, as crianças que eu digo, até os adolescentes, eles são muito mais independentes. Então quando você disser não para o teu filho, seja não. Quando você falar sim, sim. A palavra também diz na Bíblia do filho pródigo também, quando ele quis os seus bens, ele foi. O pai deixou que ele fosse para que ele tivesse essa experiência. Porque senão se torna-se também criança sem experiências, jovem sem nenhuma experiência do não, do sim. Então, para que você possa ter experiência, você tem muitas vezes que passar por isso. Mas você tem que ter a retaguarda daquele pai, amigo, que sabe acolher novamente seu filho. Eu acho que dá para ser pai e amigo, mas nunca não ser em tudo permissível. Tá bom? Obrigado. O pai que presenteia muito, talvez é porque a agenda dele não está bem trabalhada. Vocês já pensaram nisso? Eu mesma passei por isso, né? A maior parte do tempo eu trabalhei, né? Eu tenho 2 filhos adultos, né? Um vai casar agora em agosto. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de me converter e 6 meses depois nós casamos, né? Então eu tive assim uma ajuda muito grande da palavra de Deus, da igreja, né? Porque a Memorial sempre trabalhou muito na educação infantil. E isso me ajudou demais, porque eu não tinha esse tipo de referência na minha família. Eu vim de uma família espírita que tinha outros valores, né? E eu tenho 59 anos, eu creio que talvez hoje os pais tenham problemas com crianças que talvez eu não tive com os meus. Mas os filhos são sempre iguais em outros aspectos, porque eles sabem para quem pedir, eles sabem quem é, se é a mãe ou se é o pai, que é o mais maleável. E porque eu trabalhava, eu queria compensar os meus filhos da minha ausência. E eu recusei 3 promoções para continuar trabalhando meio período. Eu deixei a carreira que eu queria manter, né? Trabalhava no departamento pessoal, trabalhava com RH e eu gostava muito. E eu recusei as promoções para ser telefonista e trabalhar meio período, porque aí eu poderia estar com eles. Mas assim, eu errava em muitas coisas, irmãos. Eles nunca foram dormir sem que nós conversássemos na cama e sem que nós orássemos. Mas quantas foram as vezes, irmãos, que eu disse sim naquilo que eu tinha que dizer não? Por quê? Porque dentro de mim doía profundamente eu não estar com os meus filhos. Eles cresceram tendo uma mãe que eu era caçadora de mim mesma. Por muitos anos eu me culpava. Puxa, eu não estive com meu filho, né? Eu não estive com a minha filha muitas vezes, né? Porque não dava tempo, trabalhava tarde, trabalhava na Repousa, saía de casa meio-dia, deixava os 2 na perua e saía correndo, voltava 8 horas da noite. Isso se a Marginal Pinheiros deixasse eu chegar às 8, senão era mais tarde. E quantas foram as vezes em que o pai, né, disciplinava meus filhos, especialmente o Davi, ele hoje tem 26 anos e ele sempre foi aquele que a gente falava não, e ele, por quê? E a gente dizia e ele, mas por quê? E aí tinha que entrar com a Bíblia mesmo, né? Você tinha que citar versículo, você tinha que mostrar onde estava o versículo,
porque ele tinha argumento para tudo, ele questionava tudo, né? E nunca deu para a gente assim razão de vergonha, graças a Deus, né? Eles cresceram na igreja e eu repito, né? Foi de certa forma fácil educá-los, porque a igreja nos ajudou muito, né? Mas quantas vezes o Paulo queria disciplinar e eu na frente das crianças eu dizia não, coitadinho, não, coitadinho. Mas especialmente Davi era terrível, tudo tinha um porquê. Tudo ele não, mas eu. E a Bíblia diz para as mulheres, mulher amada, o seu marido está em primeiro lugar, não é isso que a Bíblia diz para nós mulheres? Mas por muito tempo, meus filhos estiveram em primeiro lugar na minha vida. Eu digo isso com liberdade, né, em falar isso para os irmãos, porque eu falei isso para o Paulo há pouco tempo. Eu descobri, né? Eu descobri há muito pouco tempo que eu vivi, inclusive, muito mais para os meus filhos do que para o meu marido. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Então, graças a Deus que eles cresceram no Evangelho, eles trabalham na obra, né? Meu filho abriu mão da carreira dele para trabalhar na igreja que ele está, ele é feliz, está super feliz, tal. Mas como é difícil para a mulher, sabe? Como foi difícil para mim. Hoje eu olho para trás e meu filho mesmo, esses dias, ele vai casar e, claro, ele quer mais dinheiro, precisa de tantas coisas, né? Tem tantos sonhos. Ele disse, mãe, vocês falaram para mim, né? Vocês me avisaram. E eu não guardei dinheiro, e eu não fiz tal coisa, mas vocês sempre me avisaram, né? E o Davi hoje é aquele que mais fala para a gente, né? Obrigada. Ele me diz muito isso, obrigada. É graças a vocês, é graças à oração de vocês, é graças ao que vocês me ensinaram, graças à Memorial, que foi a minha base. Então, educar um filho, sem falar da palavra de Deus, é loucura. E por isso o mundo está como está. É difícil, mesmo com a palavra de Deus, porque nós somos humanos, somos falhos, e os filhos, eles olham para a gente, olham para as nossas atitudes, né? E quantas vezes meus filhos me viram em atitude que não era para ter. Mas o tempo passou, Deus teve misericórdia de mim, né? E o Paulo está aqui, a testemunha do que eu estou dizendo, e para honrá-lo que eu estou dizendo isso também. Muitas vezes meus filhos foram chefinhos, né? E nunca precisaram gritar muito, brigar muito, mas muitas vezes eles foram chefinho e a coisa podia ter ido para um lado muito errado, porque é difícil ser mulher, é difícil trabalhar, é difícil ser esposa, é difícil ser funcionária, né? E é muito difícil fazer de conta que a gente não ouve aqui no nosso ouvido o choro do filho, a voz do filho, e a nossa consciência fala assim, eu podia estar com ele. Então, é difícil ser mulher, gente, é difícil educar. E também porque parece que a gente ama demasiadamente, né? O homem ama mais concentrado, mais bonitinho, eu acho, né? E a mulher, ela ama com uma intensidade que às vezes foge à razão. Bom dia para todo mundo aqui. E eu também concordo com tudo que o pessoal disse aqui. Tudo? Tudo. Concordo. Que a Ângela falou também sobre tempo, né? A gente nunca tem tempo com nossos filhos. Por quê? Porque a gente sempre pensa, que ele precisa disso, eu preciso trabalhar e não tem tempo. E existem momentos de dizer sim e dizer não. Quando eles são pequenininhos, a gente acha fácil falar, você não faz isso, que eles obedecem. Eles obedecem. Não, tá bom, vamos fazer. Igual a irmã falou ali. Aí eu não tinha dinheiro para, se eu vou pegar um trem, vocês não pedem. Mas ela já tinha reserva dela ali, um trocadinho, porque se eles tivessem pedir, ela dava um jeitinho e comprava. Então é assim, por que a gente tem esse na mente da gente? Eu não vou falar não, porque é tão difícil a gente falar não pro filho, parece que dói mais na gente do que eles, né? Então a gente fica aquela culpa, que nem meu marido falou aqui, a consciência da gente está ali, não, mas você pode.
Você pode fazer, por que você vai deixar de fazer? A gente não vai pensar assim que é para o bem deles, né? Então, quando eles são pequenininhos, é fácil a gente falar não para eles. Porque a gente tem ali, ó, até uns 10 anos, assim, a gente consegue, 10, 12 anos. Aí depois, vai passando o tempo, eles vão vendo outras coisas aí nesse mundo, nesse mundo que a gente vive, que aí fica naquela dúvida, chega em casa, minha mãe falou não, mas ela podia, por que ela não fez? Mas ela falou sim, por que ela falou sim para mim, você não quer não? Então fica essa dúvida deles. Então é difícil criar filhos, principalmente quando todo mundo aqui precisa trabalhar e a educação deles. Eu trabalhei, agora eu estou aposentada, tenho 52 anos, a minha vida toda, minha e dele, foi de trabalhar pensando nisso. Tem que ter uma casa, tem que ter educação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente fica preocupado, assim, será que a gente está agindo certo? Que nem a minha sogra sempre falou pra gente, toma cuidado, vocês vão estragar esse menino. Mas, é meu filho, é minha filha, mas a gente mais, assim, é um tesouro que a gente tem, que a gente quer cuidar e dar o melhor. Se às vezes a gente pensa assim, estou errando, mas a gente erra na intenção de acertar. Não, eu quero acertar. Eu quero que quando eles crescerem, falem assim, me veja como amiga. A minha filha hoje tem 22 anos, meu filho tem 25 anos, meu filho não mora com a gente, mora com a namorada, e minha filha tem 22 anos, mora com a gente. Então, muitas das vezes, eu falo, filha, se está acontecendo alguma coisa com você, você me fala que eu sou sua amiga. A mãe, amiga, é a melhor amiga do mundo. Você pode ter certeza, você pode confiar. Agora, a amiga de fora, ela não pode falar, você viu a Iris falou isso para mim. A mãe não faz isso. Porque o amor de mãe é 100%, ela não vai trair a filha dela. Então, se você tiver uma amiga, conta com a sua mãe, não lá fora. Então a gente procura passar tudo isso. Mas aí eles crescem, hoje já está com 22 anos. Tem hora que ela se fecha e não quer falar de jeito nenhum comigo. Então a gente fica assim, onde que eu errei? Você quer fazer de tudo para ela? Sempre fui amiga fiel, por que ela não quer mais falar comigo? Então a gente fica preocupado nisso. Então é difícil, gente, é muito difícil criar 2 filhos. É assim, quando eles são pequenininhos, beleza. Quando é adolescente, aquele sufoco pra gente. E quando são adultos? Que eles já sabem o que está acontecendo. Então a gente fica preocupado. E aí eu faço, pego, tem vezes que eu faço, você não está falando nada, que eu estou quieta. Eu não falo mais nada. Eu falo, Deus, me aconselho, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo assim, aí chega a sua vez, está nas suas mãos, já fiz oração agora, o Senhor cuida. Muitas das vezes ela fala assim para mim, mãe, quero sair. Ele fala assim, não, mas por que você não faz isso, você não faz aquilo? Eu falei, não, ela quer, bate o pé, vai, deixa ela ir. Senhor, cuida para mim, porque não tem como eu fazer mais nada. Então tem que deixar na mão dele e a gente confiar sempre nele. É só isso que eu queria dizer para vocês, mas é muito difícil. Outra coisa, hoje eu estou aposentada, hoje eu tenho todo o tempo do mundo para ela, mas olha que não tem tempo para mim. Quando eles eram pequenininhos, a gente não tinha. Sobrava tipo 10 minutinhos, esses 10 minutinhos eu queria compensar. O dia inteiro que eu fiquei fora. Beleza, adorava. Agora hoje, eu e ele está em casa, a gente tem tempo para eles, mas eles não têm para a gente. Eles viram as costas, ligam o carro, falam, mãe, eu vou sair. É difícil. O ciclo da vida. Bom dia. Vou tentar contar uma experiência que nós tivemos com o nosso filho. Ele já era adulto, já tinha carta de motorista. E foi que marcou a nossa vida. Nós como pais, ele como filho. Como sempre, quando tem visita em casa, o barraco está feito. E minha esposa estava fazendo missionárias, ela estava fazendo pão de queijo. E aí, o que aconteceu? Ele pegou todos os pão de queijo e ia levar para o amigo dele. E minha esposa falou, não, mas eu tenho visita aqui. Eu preciso dar comida para eles. Ele brigou com a mãe e bateu o pé. E quis ir embora. E eu falei, fiquei atrás do carro dele. Falei, só se você passar por cima, você não sai daqui.
Eu mando aquele. Você vai ficar aqui. Ele não tentou passar por cima de mim. Aí fomos comer o lanche. Aquele ambiente fantástico. Aí pedimos desculpa à nossa visita. E aí chegamos e falamos, nós temos que conversar com o nosso filho. Aí o outro quis participar, eu falei, não é com você, fora daqui, é só nós três. Foram 2 horas de batalha, mas Deus deu a vitória. 2 horas depois, todos nós chorando, orando, perdoando o nosso filho. Ele mudou naquele dia em diante. Mudou radicalmente a vida dele. Isso foi um marco, mas eu tive que fazer esse passo duro. E também deixar visibilidade, ficar 2 horas até ele jogar tudo que ele queria na nossa cabeça. Ele tinha 18 anos que ele ia dirigir, mas Deus deu vitória. Hoje casado, tem filho. Deus se honra com isso. Bom dia, meu nome é Vilma. É assim, quando meu marido falou que estava querendo vir para fazer a inscrição para participar, aí eu pensei, mas é sobre o poderoso chefinho, né? Eu não tinha conhecimento sobre o filme, e aí eu falei assim, mas meus filhos não são pequenos ainda, o que assunto que eu vou, né, que eu vou participar e o que eu posso participar para falar. Se meus filhos já estão, eu tenho uma menina de 7 anos e eu peguei um filho com 20 anos. Ele fez 20 anos em setembro, no começo do mês, e pro final do mês ele morreu. E aí assim, aí aconteceu um caso no carro que eu falei assim, não, eu acho que eu sou importante para essa reunião, como todos que vão estar ali vão ser importantes para mim também, o conhecimento, né? Estava indo levar minha filha pro trabalho e tinha na reportagem uma pessoa falando sobre, perguntando para a psicóloga, qual seria a melhor maneira de tirar a chupeta da criança? Qual a melhor estratégia, né? Aí a minha filha prontamente falou assim, ué, foi pimenta. Mas o que essas crianças de hoje em dia, mãe? Essas crianças é muito mimimi. Aí eu pensei, nossa. E aí, retomando, é assim, eu não nasci num lar cristão, eu não fui cristã, eu não levei nada sobre Deus para os meus filhos. E assim, meus filhos, desde pequeno, por influência do pai, na hora da refeição fazia a oração. Eu tenho até filme do meu filho, pequenininho, fazendo oração, antes da refeição. E os meus filhos, desde pequenos, eu e o pai perguntavam, o que você quer ganhar? O que você quer? Né, amor? Sempre foi assim. A gente entrava numa padaria, você quer algum doce? Então era assim, não foram criados em lar cristão. E como eu tenho na mente o que um psicólogo uma vez falou sobre o meu filho, que ele conhecia mais o interior do meu filho do que a gente, ele falou que meu filho ele podia não acreditar em Deus, mas ele vivenciava Deus, né? No comportamento, como que era o meu filho. Então é assim, é difícil criar, não tem receita. Quando eu olho nessa sala, eu vejo um ponto de interrogação enorme aqui, porque o que é para mim não é para você, não é pra, né? Só que assim,
a base cristã, eu acho que é aquela que está no coração de cada um. E é quando exatamente Deus toca no seu coração, né? Que é aquela coisa. Eu de verdade, eu não conhecia Deus, mas eu estava, tudo que eu fazia, como eu educava meus filhos, eu era condicionada por Deus. E assim, qual é a diferença de uma criança que nasce num lar cristão e a diferença que uma criança que não nasce no lar cristão? Né? Porque tem crianças que nascem no lar cristão que depois elas vão por outros caminhos. Então esse é um ponto de interrogação muito grande. E a base de tudo isso é a base familiar. Desde quando você leva para o seu filho o que é o amor de família, o que é o amor de irmão, o que é o amor de pai. Você não precisa ser amigo do seu filho. Porque uma vez a minha filha falou para mim: mãe, você é minha mãe, eu tenho amigas. Eu tenho amigas porque eu tenho coisas no meu interior que eu não consigo e eu não falo para você. Então é assim, é difícil, não tem receita, mas é o amor de Deus. É o amor de Deus. E quando a gente descobre isso, para quem não é cristão, é muito lindo, sabe? Então, hoje, minha filha com 27 anos, quando eu vejo ela escrever a palavra Deus, para mim é uma vitória muito grande. Porque, né, a gente nunca soube o que era minha filha falar de Deus. Mas é assim, ela também vivenciava, porque é uma pessoa excelente, né? E assim, e os filhos não, no geral a gente se desvirtua por quê? Porque o mundo é um mundo, né? O mundo é mau, a humanidade é mau. E eu sei disso porque foi o pastor que falou para mim: olha, o seu filho morreu pela maldade do mundo. Foi pela maldade do mundo, porque onde ele morreu, lá tinha 5.000 pessoas e ele estava com 5 amigos, que ele se dizia que era amigo dele, né? Então é assim, cadê aquele ser humano que estava do lado dele, que se viu ele cair, não pegou, ninguém sabe, ninguém viu, né? Então assim, resumindo, quem está no lar cristão, né, e tem o coração de cristão, porque tem muitos que estão no lar cristão, mas não tem aquilo no coração, né? Continue com isso, porque é o caminho. E eu vou procurar, né, à medida do possível, colocar para aqueles que, assim como eu, não sabia quem era Jesus Cristo. E é isso que eu vou fazer. E é difícil até para falar, né, mas eu não sei o que dizer, né, para quem ainda tem filho pequeno, mas é assim, a gente precisa mesmo dizer o sim na hora do sim e o não na hora do não. E é não e o sim, sim. Porque o que eu vejo é que muitos pais hoje, com os filhos pequenos, se ele fala sim, aí o filho convence, daqui a pouco ele está falando não, sabe? E é sempre assim, sempre a vontade mesmo, né? E eu acredito que aquilo que minha filha falou, tá, tem muito mimimi, muito mimimi. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem onde tem uma empresa que criou um óculos para quando a criança for tomar a vacina, aquela que dói muito, ela põe um óculos nos olhos e aí ela vai assistir um videozinho, vai assistir uma historinha, né? E nisso que ela está ali assistindo, vem a pessoa aplica a vacina, né? E o menino não vai nem sentir a dor.
Então é assim, as nossas crianças elas precisam sentir dor, sim. Porque senão como que a gente vai ficar sempre, né, fazendo elas não sentir o problema, então... Tem alguns adultos aí que ainda precisam desse óculos aí. Pois, bom, meu nome é Julinho, uma mulher com todos. Bom, gente, eu sou mãe, quando eu estava falando ali de, né, dos filhos que era muito difícil, eu falei, meu Deus, eu sou mãe de 8. Inclusive de gêmeos, tá? De 20 anos. Então é o seguinte, hoje não tem receita realmente para criar filhos, tá? Já tenho que pensar porque era muito fácil, porque assim meus filhos nasceram, o primeiro nasceu na casa da minha avó, né? Quando ele começou a chorar, eu falei para ela assim, menina, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui, leva pro teu quarto. Meu primeiro filho. E aí ela começou a cuidar do quarto dela, porque eu não tinha assim aquela experiência de mãe, né? Mãe há 18 anos, 19 ainda. E realmente foi muito difícil, né? Minha mãe sendo filha única, 11 filhos, a diferença. E minha avó, filha da terceira filha, né? Então, assim, uma diferença muito grande. E assim, eu sempre tive esses limites da minha avó, né? Do qual, estragada, e eu consigo, hoje, eu falo que tem uma dificuldade muito grande com os pequenos que hoje eu tenho. Depois de 10 anos, eu vim ter o João, que hoje tem 13. Tá? Meu filho mais velho vai fazer 26 anos. Então, assim, é uma dificuldade grande. Tá? Porque hoje, assim, você olha para eles e olha, isso aqui está errado. Não está errado. Está errado porque você é uma careta. Tá? Hoje é diferente, sua geração é diferente. Entendeu? Porque hoje tu quer usar brinquinho, tatuagem, né? E isso tudo vem contra os nossos princípios, né? Eu tenho 45 anos. Então, há uma guerra, há um confronto todos os dias dentro de casa. Eu falo que estou confrontando os meus filhos, inclusive me confrontando. Até a gente vai chegar no conforto, porque eu espero, né? Assim, Deus, vamos chegar no conforto, porque hoje eu tenho uma família memorial, que hoje está me ajudando muito, tá? Então, eu já estou vendo as grandes diferenças dentro da minha casa, porque o meu filho de 10 anos falou para mim ontem, mãe, eu quero me batizar, eu quero seguir os caminhos de Deus, porque é diferente. Tá? É diferente, eu falei, é diferente, filho. Tá? E quando o João tem 3, ele fala, mas isso não é uma festa. Né? Eu não vou nem no baile funk, como é que vai ser para o João? Pelo amor, você acorde. Então, não há realmente receita, porque a da minha avó, pela minha avó, obrigada pela minha avó, e assim, os princípios da minha avó era, acordar pela manhã, beijo, pensa, né, as tarefas todas que a gente tem que fazer para ir para a escola, voltar tarefas, estudar, e era assim, toda uma disciplina, né, que hoje é muito difícil, a gente tem que fazer que nossos filhos seguir essas regras e disciplina, né, tá muito assim, é um confronto todos os dias. E não tem assim receita realmente, né? E não tem família do nível mais alto, nem mais baixo, para falar que há uma receita, que o filho dele é bem sucedido por causa do dinheiro. Não é isso. Tá? Porque eu tive muito dinheiro e eu estraguei os meus filhos, hoje eu não tenho. Mas eu estraguei os meus filhos porque eu trabalhava muito com construção civil. Eu chegava em casa, pegava o dinheiro, para mim assim, compensar o meu amor por eles, era dar o dinheiro para eles fazer comprinhas. Então assim, Laurinha, né, tem 8 anos, Laurinha tinha R$50, Felipe R$50, cada um R$50. Então eu gastava, ficava R$2, mas aqui seu troco, vê se você não gasta. Entendeu? E hoje eu vejo o que eu fiz de estrago na minha família. Tá? Hoje eu sou separada e assim, hoje eu tomo conta das regras, como eu posso falar, alinhar tudo isso, Deus e eu, tá? E mais esse povo da memorial aqui, né, que meus irmãos, minha família que Deus me deu de presente, viu? Eu sou sempre muito grata, quero agradecer também essa manhã por ter a oportunidade de estar aqui com todos vocês, viu? E assim, estão me ajudando muito, a Beth, tá? Sou muito grata a Beth, a Maurício, a Silvana, a Sil, né? Que pra mim é uma paixão, assim, muito querida. Todo mundo que eu estou aqui conhecendo. Então, assim... a Lucia. Então, assim, é muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. Então, se não tiver a direção de Deus, tá? Se não tiver boa vontade, atitude e tudo a base de oração, porque eu já vi que, assim, na força do braço, realmente a gente não consegue. Então, tem que ter a direção de Deus. Amém, amém. É porque isso me impactou hoje, né? A minha filha, nós estamos assistindo uma reportagem na Band, falava de Machu Picchu, do Peru. E aí tinha um xamã lá, aí eu falei, aí ela ficou prestando atenção, eu falei, é doido,
filho é doido. Ela falou, pai, é a crença dele. Você quer a história mais doida do que a de Deus? Pega a história de Jesus, de Deus que abriu o mar, que ressuscitou dos mortos, né? Que nasceu de uma virgem. Aí eu fiquei assim, então eu queria deixar isso no ar. Ela sabe tudo, mas ao mesmo tempo me questionou, porque eu fui criticar aquele cara que estava ali orando lá para Machu Picchu, para Pachamama, assim, né? Eu falei, não, é doido, vai. Explica para alguém a história de Deus, quer coisa mais doida que a história de Deus, de Jesus, de Deus, né? Então eu não queria deixar no ar, porque quando a gente falou, né, de explicar, por mais que você explique, sempre vai ter aquela dúvida, né? E a dúvida dela ontem mexeu comigo, e eu não podia deixar de falar. Legal. Sabe assim, quando aquele bichinho vai coçando a gente, eu estou ouvindo vocês falarem, todo mundo aqui falou isso, e eu estou pensando comigo, Deus, será que eles têm razão? Eu acho que eu estou errado em alguma coisa aqui, que eu não estou conseguindo entender direito. Mas todo mundo disse aqui que não existe uma receita, eu estou aqui, Deus, não existe. Eu vou ler um texto aqui. Ensinem a seus filhos, que está falando de ensinar a palavra, a lei de Deus, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio capítulo 11, verso 19. E se você caminhar mais um pouquinho, vai dizer lá embaixo, para que tudo te vá bem. Eu estou aqui pensando, Deus, o que é isso que o Senhor deu aqui? Eu não consigo entender, porque não é receita? Mas então existe uma receita? Então eu vou discordar de todo mundo aqui, tá? Vocês todos aí, né? Existe uma receita. Agora, é claro que existe indivíduos diferentes. Eu tenho 2 filhos, vocês conhecem, o Danilo e o Thiago. Os 2 são diferentes. E eu tenho que pegar a receita e trabalhar com ela de uma forma um pouco diferente com cada um deles, né? A forma com que eu vou trabalhar. Mas o caminho é sempre o mesmo. Então eu confio nessa receita. É um modo de fazer, né? Porque é diferente. Então, como que está a receita? Ensine seus filhos, aí fala assim, conversando. Então, a respeito de tudo aquilo que, né, Deus nos ensina. E ele fala para você conversar, e aí você tem que ter o tempo. Aí é aquela questão que nós vamos da agenda. Como é que é a tua agenda? Porque senão você não tem tempo para conversar com o teu filho realmente, né? Aí fala para você fazer isso quando eles estiverem sentados em casa. Então você precisa parar um pouco em casa também, para você estar sentado com o teu filho lá, conversar um pouquinho. Quando estiverem andando, naquela época eles iam passear até o shopping lá, só que eles iam a pé. Naquela época não tinha carro igual nós, mas quando você tiver o teu carro, às vezes está andando, às vezes você está passando, acontece alguma coisa ao redor, e você tem a oportunidade de usar aquilo até para conversar com o teu filho naquele momento sobre determinado assunto. Ele fala, quando se deitarem, então na hora de deitar, a Angela falou, né, que é lá orar, é um tempo para você ali, para um pouco, ora com seu filho, conversa ali um pouco, e aí filho, como é que foi o dia? Foi legal? E quando eles se levantarem, mas se você seguir essa receitinha, você vai ter bastante tempo com seu filho, você vai dedicar bastante tempo para ele. A questão, que outro dia eu até falei isso para o Daniel, e eu tenho caminhado já aí com uma igreja, alguns anos, desde 1998 como pastor, e eu ouço bastante as pessoas se preocupando com ensinar. Ensino, digo não, digo sim, não sobe no sofá, não põe a mão aí no fogão que está quente, não faça isso, não faça aquilo, enfim, nós nos preocupamos com o ensino, e esse ensino, que eu vou dizer, superficial da vida. Mas nós não nos preocupamos em pastorear o coração dos nossos filhos. E é aí que nós erramos. Porque nós podemos dar aos nossos filhos bons parâmetros, e eu diria para você que qualquer religião pode fazer isso, e nós temos aí muitas pessoas muito boas, que estão lá no candomblé,
Nós temos pessoas muito boas no budismo, nós temos pessoas muito boas em qualquer religião, e toda religião vai dar um bom parâmetro para as pessoas. Mas pastorear o coração conforme aquilo que Deus ensina é diferente. Então, é você aprender a entrar lá dentro do coração do teu filho. Aí você precisa conversar, como diz o texto, com ele, você precisa ensinar algumas coisas. Quando meus 2 meninos eram pequenos, eu acho que todos os pais aqui já passaram por experiências semelhantes a essa. Então, como vocês, né, como a Ivonete, eu me lembro que em uma ocasião eu falei para os meus filhos: nós vamos até uma loja de brinquedo, mas vocês só têm R$30 para gastar. O pai não tem mais do que isso. Então nós vamos lá, nós vamos escolher um brinquedo, mas não pode passar deste valor. O Danilo era pequeno, devia ter, eu acredito, seus 5 aninhos. E o Danilo entrou numa loja, viu lá um bonequinho lá daqueles Power Ranger, naquela época passava Power Ranger na TV, então eles mostravam, agora está no cinema. E aí ele foi lá e pegou o boneco e ele veio e falou: pai, esse aqui dá para comprar? E era até mais barato. E eu falei: esse dá para comprar 2. Mas você daí chegava em casa, o pai sentava com ele e falava: filho, o pai não tem condições de comprar determinadas coisas, porque o pai tem algumas outras questões que precisam. A comida para nós podermos sobreviver e tal. Ia conversando para que eles pudessem entender que eu não estou falando aquilo simplesmente pelo mal. Meu prazer é que dizer não, eu sou autoridade da casa. Não, que assim como Deus me ensina para que tudo te vá bem, eu também queria que ele entendesse que aquele é o caminho para que nós pudéssemos como família ir bem. E assim era. Outras vezes tive que sentar com eles. Por quê? Porque você dava lá um brinquedinho e também a criança, numa determinada idade, o que ela faz? Aí chegava lá o amiguinho da igreja, alguém, um coleguinha: é meu. É assim? Davi já fez isso? É meu, ninguém pode pegar. Aí já chegava: filho, brinquedo. Por que você não quer dividir o brinquedo com o seu coleguinha? Você sabe que nosso coração tem essa tendência mesmo. A gente sempre quer segurar tudo para nós. E a hora que a gente tem que entender que amar o outro é você abrir mão daquilo que é seu, dividir. E você começa a pastorear o coração do seu filho. Mostra para ele aquilo que Deus ensina, como Deus aí dividiu conosco. Ele deu a própria vida por nós. E ele vai começando a pegar, entender. Então eu falo assim, nós às vezes nos preocupamos muito com 5 não, mas esquecemos de pastorear o coração do filho. E você vai fazendo isso de pequeno. Esse é um processo. Eu ouço as histórias de vocês e acho que cada história, né, tem um valor tremendo. Eu poderia compartilhar com vocês essas questões do coração de um filho a partir de mim mesmo, se eu fosse até contar, porque eu perdi meus pais pequenos, eu fui tutelado por uma família, eu tive diversas dificuldades até eu ter o meu encontro com Jesus Cristo na minha vida. E eu diria assim que, sabe, no fundo toda criança anseia pelo pai e pela mãe. Toda criança anseia por alguém que lhe dê o caminho. E não há problema, como foi falado aqui, do pai ser um amigo, mas é preciso que o filho sempre compreenda que o pai é sim a autoridade do lar, que o pai é mais do que um amigo, é aquele que está ali para cuidar, para sustentá-lo, para direcioná-lo, enquanto ele estiver, mas para amá-lo, né? Então nesse sentido ser sim um amigo. E eu me lembro que eu entrava sempre, eu já não faço mais isso, mas por um bom tempo eu entrava na noite lá no quarto do Danilo e do Tiago e eu falava para ele assim: filho, vocês têm os seus amigos, mas você tem um grande amigo aqui que é seu pai. E eu sempre falava isso para ele: o pai é o amigo que em tudo que vocês forem fazer, vocês devem vir conversar. Pode perguntar. O pai não está aqui para reprimir-los, o pai está aqui para ajudá-los. Ajudá-los às vezes a ver o que outros não vão mostrar para vocês, ajudá-los, mas nunca também deixei de ser o pai, né? Como falou lá o Sebastião,
de também, às vezes, ter que repreendê-los. E tive que fazer coisas que eu diria assim, até hoje, eu falo a Deus, Deus, eu queria tanto não ter feito aquilo com meu filho. Um dos meus filhos, por exemplo, eu precisei usar, eu diria para você, de uma força que eu não gostaria de ter usado. Desproporcional. Porque ele era violento. Um dia eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, Deus, eu já conversei, eu já tentei, eu já fiz isso. Coração, ele não está entendendo que o que ele faz é mal. Até que um dia, e eu creio que foi de Deus aquilo, eu precisava botar um ponto final. E aí então eu fui um pouco mais violento com ele. E ele sentiu o que era ser violento. Aí eu deixei ele bastante tempo lá, chorou. Aí depois eu entrei no quarto, e agora é hora de pastorear o coração dele de novo. Esse é o caminho dolorido. E até hoje, isso me dói quando eu lembro e falo que eu tive que fazer aquilo, Deus. Mas hoje, e depois daquele dia, como falou o Evaldo, teve a experiência dele, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. E ele mudou a partir daquele dia. Não foi mais violento. E aí os coleguinhas na escola, um dia batiam nele, um dia ele veio e falou, pai, terminamos, não estou mais aguentando. Ele bate nele. Ele falou, então você vai conversar com ele. Chega lá com a diretora, chama, conversa, mas a violência não vai te levar a lugar algum. Então ser pai não é fácil. E às vezes a gente tem que sacrificar coisas que nós não gostaríamos de sacrificar. Eu quero poder assim rapidamente dizer algumas coisas, porque a gente não vou dar para me concentrar num determinado assunto, mas eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro eu quero dizer para você assim, que não é crueldade dizer não para o filho. Às vezes erramos e falhamos e a gente tem que pensar o seguinte, os nossos filhos são reflexos. Eu estou partindo do meu filho hoje com 18 anos, né? Mas vamos dizer, os filhos que já estão jovens são reflexos de tudo aquilo que nós criamos, aquilo tudo que nós fomos construindo na vida deles, e não só nós, aquilo que eles também captaram lá da escola, aquilo que eles também absorveram dos amigos fora, mas a influência maior é dentro do lar. Então, eles se tornarão, se o teu filho ainda é pequeno, como é o caso do Samuel, do Davi, eles se tornarão aquilo que nós vamos estar cuidando para que eles sejam. E eu sei que vem influência de fora, vem, mas por isso eu disse que é importante pastorear o coração do filho. Você percebe que algumas coisas estão começando, você tem que trazê-lo junto, você tem que conversar, você tem que sentar com ele, para que você esteja sempre ajudando a encontrar o caminho certo e correto. Então, às vezes tem que dizer não. Não. Mas saiba dizer não. Porque você não pode falar não pensando em falar sim, né? Eu falo. Aí o filho pergunta, pai, eu vou lá. Aí você. Não, né? Ele já entendeu que é um sim, né? Eu não queria, né, filho? Não, né? Ele sabe que se apertar mais um pouquinho, pronto, né? Então você já está dando para ele, né, a dica, né? Pode falar mais um pouquinho, né, que eu te deixo ir, né? Então, diga não, como disseram aí já, né? Não, é não, sim é sim, né? Não é assim na Bíblia? Não, não, sim, sim, né? Então, diga não, porque o não que você diz hoje para o teu filho vai fazer com que ele aprenda que existem limites, e vai fazer com que ele aprenda, como também foi falado aqui muito bem, que é necessário muitas vezes lidar com a dor também de não poder fazer tudo que se deseja. E nós vivemos assim todos os dias, porque muitas coisas que eu ainda hoje desejo, eu sei que eu não posso fazer, e eu preciso aprender a conviver com isso, saber que existe na minha vida um não, e esse não muitas vezes Deus me fala, não é assim? Então eu preciso sim entender e saber que isso faz parte da vida. E não adianta eu tentar esconder isso do meu filho. Meu filho tem que ir aprendendo a lidar com isso. Então muitas vezes eu tenho que dizer não. Mas o não que eu digo agora, eu vou dizer para vocês. Discipline seu filho, pois nisso há
esperança. Não queiras a morte dele. Provérbios 18. O pai que não sabe dizer não está semeando para que o filho um dia encontre o caminho da morte. Porque aquele filho que não aprender a ter um limite, aquele filho que não aprender que existe uma linha que você não pode ultrapassar, ele vai seguir, porque ele não sabe, você não deu limite, ele vai seguir, vai ultrapassar essa linha, e ele vai sofrer por causa disso. Ele vai encontrar a morte. A Bíblia diz: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. É isso mesmo? Os pais estão aí, né? Estavam aí falando a respeito disso, né? Sebastião e Ronete falando o quanto hoje eles, né, estão tranquilos. Disciplina o seu filho. Disciplina faz parte da educação. Disciplinar não é trancar o filho no quarto. Usar a varinha não é necessariamente pegar lá, né, o taco de beisebol e tacar na cabeça dele. Não. Muitas vezes a varinha, a disciplina, elas são feitas dessa forma que eu falei. É um cuidado, é um pastoreio. Às vezes é necessário, às vezes pode ser. Depende de cada caso. Pode ser que teu filho tenha uma tendência à rebeldia maior e você precise usar a varinha para um determinado momento. Ele vai entender, se você for firme. E eu falo isso porque, igual eu falei, eu tenho 2 filhos, 2 eram diferentes. O Tiago, só para vocês terem uma ideia, o Tiago, quando já pequeno, ele ia fazer uma coisa errada, eu falava assim: Tiago, não! Já chorava. E não fazia, mas já chorava, ele sabia que era. O Danilo, não! Ele olhava assim, de olhinho. Porque cada um tem, que eu falei, opa, a receita é a mesma, mas cada um tem uma forma que você vai precisar trabalhar essa questão. E aí então, o Danilo eu usei a varinha. O Thiago já atendia logo de cara, ele ficava sem aquilo, chorava porque ele não podia, mas o Danilo, ele ia tentando meu limite. Aí eu falava não, segunda vez. Aí ele esperava mais um pouquinho, daqui a pouco. Aí na terceira eu pegava a varinha. Aí eu falei: ó, pai, não tem a terceira vez, 1, 2, terceira é a varinha. Isso foi 3 tal. Aí todas as vezes ele chegava na. Aí ele já sabia, eu não tentava mais a terceira, porque ele sabia que ia ver a varinha. Então ele entendeu que existia o que? Um limite. E graças a Deus, vocês estão vendo, meus filhos estão aí com a graça de Deus, não é por mim também, porque a receita é de Deus, não é minha. Eles estão aí servindo, estão liderando trabalhos, estão se envolvendo. E se perguntarem para eles, eles estão lá em casa, nos amamos, abraçamos, assim, e continuam amando. Se você usar da palavra de Deus para ensinar teu filho, pode ter certeza que ele vai crescer, ele vai te amar. Não vai te odiar não, porque lá você disse não, porque você colocou limites para ele, não, ele vai agradecer você por isso. Porque se você não ensinar isso, sim, ele vai se perder, vai encontrar caminhos. E hoje a gente tem, né, vocês falam, né, do mimimi, né? Os jovens de hoje vão para o trabalho, muitos jovens, e aí o chefe precisa dizer para ele o quê? Não, de formas às vezes diferentes, né? Às vezes o chefe vai falar assim: não, esse trabalho não está bom. É porque não aprendeu que existe, não. A gente ficou sempre, né, mimimi, como os pais daí ficaram nesse mimimi, e aí os filhos se tornam mais mimimi, né? Quer dizer, então, o que acontece? Aí lá na frente ele não consegue lidar com essas questões. E aí sofre. E ele sofre. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. Então educá-los aqui é parte disso, tá? Então seja firme, diga não sim. Pegue a decisão que você tomou. Esses dias mesmo, o Thiago é corintiano, né? Graças a Deus. Aí Thiago queria ir para a final, né? Para assistir a final aí, Corinthians, né? E a Ponte. E o pai aqui disse: não. Bom, ele já está com 17 anos.
Aí, nessas alturas, aquilo, né, que foi falado aqui também. Não, mas eu não vou dar os nomes aqui dos irmãos. Vai, aquela coisa toda, né? E tal. Eu falei, mas você? Não. Não, pai, mas não tem razão. Aí, então isso quer já o quê? Dialogar com você. Não é mal que o filho queira dialogar. Por quê? Porque ele chegou numa fase que ele raciocina, graças a Deus. E tem pai que acha ruim, né? Não tem que ter às vezes. Porque no começo, igual eu falei, ele era pequeno, não tinha como ficar dialogando algumas coisas. Eu ia só cuidando, tentando ver, cuidando do coração, tinha algumas conversinhas com ele. Mas aí chega um determinado momento que o teu filho, ele já começa a ter opiniões próprias. E você não tem que, como é que eu vou dizer, mortificar, tá ligado? Certo? Você não tem que amordaçar, você não tem que impedir que isso cresça, afinal ele precisa sim desenvolver isso. E você precisa sentar com ele agora e começar a dialogar com ele. E aí, claro que a tua autoridade continua prevalecendo. Eu sou o pai, digo não. Aí eu fui lá, sentei com ele, e tal. Eu falei, filho, você não vai, porque o pai e a mãe não vão ficar sossegados, porque eu sei que existem brigas, existem coisas, a gente não sabe, de repente a outra torcida lá perde, não é tal, porque vai perder mesmo, né? Enfim, e aí resolve tumulto, briga. Você pode até não querer brigar, mas você não consegue sair onde está o tumulto da briga, e nós vamos ficar aqui, enfim, sem tranquilidade. Muito mais do que a sua mãe, né? Do que eu sei como é que a mulher, como vocês falaram, né? E eu falei assim, então, você não vai. Você não vai por quê? Porque nós aqui não conseguimos ficar tranquilos com você lá. E é isso que você precisa respeitar. Você precisa entender que às vezes a gente deixa de fazer algo também para poder dar aos pais tranquilidade. Honra teu pai, por favor. Né? Nos dê esse momento. Né? Você ainda com 17 anos, você ainda está na fase do obedeça. Né? Obedeça seu pai, não é assim? Só que é o seguinte, né? Pois os filhos vão chegar a uma idade que eles têm direito à autonomia, gente, também. A Bíblia ensina isso. É maioridade, o filho chegou depois do Danilo, está com 18. Agora eu chego com o Danilo vem conversar, pai, eu quero fazer tal coisa. Filho, por que você quer fazer tal coisa? Eu não mando mais, eu tento aconselhá-lo. Eu falo, por que você quer fazer tal coisa? Isso, aquilo, tal, eu falei, isso vai edificar você? Você já parou para pensar se isso vai trazer algum tipo de crescimento para a sua vida, aprendizado e tal? Avalie bem se você vai fazer, se isso é válido ou não. Mas você começa, por quê? Porque daqui a pouco ele também vai tocar a vida dele lá para fora. Hoje ele mora ainda comigo, mas daqui a pouco não mora mais. E o que a gente deve fazer com os pais é preparar o filho exatamente para que ele vá viver, né, a sua vida e não vai mais precisar ficar... O pai vai ter que dizer o sim ou não o resto da vida para ele. Não, ele começa. Então, a gente é um processo, quer dizer, é isso. Então você começa lá de pequenininho, você vai dizer não, você vai educar, você vai cuidar do coração, o filho está crescendo. Aí as suas atitudes também precisam ir acompanhando esse crescimento, porque você tem que continuar gerando no seu filho, produzindo crescimento nele, né? Você não vai tratar teu filho de 20 anos como você trata lá o bebezinho. Tem mãe que ainda assim, né? Ai, meu bebezinho, aí tá, não sei o que, fica, né? Tá. O filho às vezes tem vergonha de trazer um amigo em casa, porque a mãe chama ele de bebezinho. Aí fala, mas eu trago, entendeu? Eu tinha um amigo que era assim, toda vez que a cara da mãe dele, ai, meu bebezinho. Ele ficava com a vergonha. Aí nós já éramos cruel, né? Então, aí a gente chamava de bebezinho, né? Bebezinho. Aí eu entendo isso. Eu entendo esse negócio que os filhos já falam, pai, mãe, me deixa aqui na esquina, por favor, né? Mas é isso, gente. A Bíblia está cheia de relatos para nós, de ensino, sabe? O que é ensinar na Bíblia? Então a gente precisa entender isso também melhor. Hoje eu não vou fazer isso, tá? Mas nós precisamos entender isso melhor, tá certo? Sabe, porque se você trouxer Deus, né, no seu lar, trouxer os ensinos, viver, eu diria para você o seguinte: a base de todo o ensino de Deus é o amor. Então, filhos, pais, eduquem seus filhos na palavra do Senhor, né, disciplina, com temor. Por isso que a Bíblia fala, né, não irai, né, não eduque na ira. Se você ficou irado que seu filho fez alguma coisa, espera a tua ira passar, espera acalmar para depois você conversar com ele.
Não faça irado, porque na ira a gente deixa marcas profundas que a pessoa vai levar o resto da vida. O filho vai levar o resto da vida quando a gente faz algo na ira. Você pode ver, qualquer palavra que é proferida na ira, você ainda tem guardado no seu coração. Qualquer atitude que fizer com você. Por quê? Porque parece que isso marca com fogo, né, a nossa alma, né? Aquilo fica ali, nós, né, impregnado. São sentimentos que, né, são colocados. Então você precisa cuidar com isso. Não ensine teu filho na ira, né, no momento da ira. Tá? Pensa todas as ações que você vai fazer, mas você é a autoridade do seu lar. É você que vai produzir aquilo que o seu filho será o amanhã. E Deus quer fazer isso junto com você. Essa é a bênção. Ele nos deu aqui os caminhos para isso, Ele nos deu o ensino e Ele nos chama para amar. O nosso problema é que o nosso amor é defeituoso. A Ângela falou ali, nosso amor é defeituoso. Cuidado com isso também, né? Porque, mas estou fazendo por amor. E às vezes por amor você não disciplina e você está ensinando o caminho errado. Você acha que é amor isso, porque o amor não é fazer a vontade do outro, né? O amor é libertar o outro. Jesus nos amou, por isso Ele nos libertou. E o grande ensino de Jesus é isso. Verdadeiramente sereis livres. Quando você entrar num lugar onde as pessoas trabalham para você se tornar dependente delas, o amor de Deus não está neste lugar. Você entrou numa igreja que as pessoas estão te manipulando para você se tornar dependente deles, o amor de Deus não está naquele lugar. Porque o amor, ele liberta. O amor liberta o outro para que ele possa viver. E a pessoa livre, ela ama da maneira correta e certa. Nós devemos amar nossos filhos, ajudá-los a crescer para serem pessoas livres e dessa forma servirem e adorarem a Deus com liberdade. Gente, eu vou pedir para soltar um vídeo, é o último vídeo, nós vamos orar depois deste vídeo. Filhos que dominam os pais, que mandam em casa. Como esse tipo de comportamento pode influenciar na educação das crianças? Esse é o nosso tema de hoje, com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, a nossa geração foi criada na base dos pais mandando e a gente obedecendo. Depois, veio a discussão, o diálogo, né, a questão, preciso dialogar com seus filhos. Agora os filhos que mandam de vez. Nós temos um amigo que viu uma cena num restaurante muito interessante. O menininho, pivetinho, né, pequenininho, acho que deveria ter uns 5, 6 anos. Eu não quero isso, pai, não vou comer. Daí o pai ofereceu outra. Então come isso daqui. Isso eu também não quero comer. Daí eu não quero comer nesse restaurante. A família começou a se organizar para sair do restaurante. Ou seja, quem que está mandando ali? Quem está mandando é a criança. E quando a gente permite esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Essa criança vira tirano. Por quê? A tendência natural das crianças é ter um tipo de comportamento que traga benefícios a ela em termos de prazer, brincadeira e tal. Quando a gente faz qualquer coisa que não vai trazer prazer, ela muda, ela briga, ela discute e vai impor a vontade. O que nós temos que fazer? Ser firmes, com carinho, com amor, com tranquilidade, mas tem que ser firme. Dizer, nada disso, filho. Nós viemos aqui, você vai ficar sentado, não quer comer, vai passar fome. E nenhuma criança morre de fome por ter ficado sem uma refeição. Mas ela precisa perceber que quem manda são os pais.
Isso, na infância, é extremamente saudável. É que antigamente, lá pela década de 70, os psicólogos começaram a dizer, não diga não para a criança, vai traumatizar a criança. E se você cerceá-la demais, isso abafa a criatividade. Nós vimos que é o contrário. Quando a criança tem limites, ela se sente segura, se sente em paz, e aí tem possibilidade, então, de criar, de inventar e de crescer na sua criatividade e inteligência. O que não acontece com essas crianças que acabam fazendo o que querem quando querem, aí só querem prazer e não desenvolvem adequadamente. No caso de uma boa birra, né, como você falou, e se a criança no restaurante começa a fazer o escândalo, né? A gente passa tanta vergonha que a nossa tendência é tirar essa criança e tal. Agora, o que a gente já percebeu é o seguinte, quando a criança começa a fazer birra, ela faz porque a plateia em volta apoia a ação. Muitas vezes a criança começa a mandar na mãe, o pai dá risada. Tá mandando, olha só. Aí a criança percebe, opa, é legal fazer isso, porque alguém ri, alguém tá gostando. Então ele continua fazendo comportamento. Então nós temos que ser firmes até nessa hora. Começou a mandar, os dois, filho, pode parar com isso. A gente tem que colocar um limite. No restaurante, vai fazer uma birra? Vai sim. Daí o que a gente faz? Filho, se você começar a fazer manha, vai ficar todo mundo sem almoço aqui. Se começar a fazer essa gritaria, a gente sai sim, mas sai todo mundo. Aí ele percebe que ele perdeu, ele não teve o lanche, os pais ficaram chateados, e tem que sentir a dor, o peso da atitude dele. Quando a gente simplesmente substitui e compensa, aí a criança vai continuar tendo esse tipo de comportamento. Então, começou a fazer gritaria dentro do restaurante. A gente diz assim, pare que a mamãe compra um chocolate, pare que a gente pede um sorvete para o garçom. Ganhou um prêmio, né? Está recebendo um prêmio, está sendo premiado pelo comportamento. Aí pode esperar, vão ter outros shows de supermercado, de restaurante pela frente. Por quê? Porque está sendo recompensado. E o reflexo disso na adolescência, Marcos? Quando essa criança é criada dessa forma, aí chega nós já falamos uma outra vez do adolescente folgado. Ele não quer fazer nada, não se esforça, não tem dedicação, mesmo naquilo, na única coisa que ele precisa fazer com responsabilidade, que é estudar, não tira boas notas na escola. E a gente pega um pouquinho mais no pé, vacila, pai, eu fiz o meu melhor, fez nada, não se dedicou, não persistiu, não estudou o suficiente, e aí esse é o adolescente folgado, é resultado de uma infância que foi muito à vontade, não tinha regra nenhuma, não tinha responsabilidade nenhuma. Tem muitos pais que falam assim, eu não tenho tempo com meu filho, mas o meu tempo é de qualidade. Mas não é de qualidade. É um tempo onde ele deixa de lado a bronca, deixa de lado a regra, só para poder gastar um pouquinho de tempo brincando. Mas aí a criança percebe, as regras não estão valendo, o pai não dá muita bola para a regra. E aí nós vamos ter um problema de criança sem regra, porque o tempo não é de qualidade, é apenas de intensidade. Isso é ruim. Tá certo. Obrigada pela participação. É um prazer estar aqui. Obrigado, bom dia. Semana que vem. É isso aí, gente, né? Nós vamos encerrar com uma oração. Como eu disse, não dá para abordar aqui toda a dimensão disso, mas eu acho que ouvindo todas as experiências, a gente aprende, né, com o outro, vivencia. E eu espero que todos aqui possam, aqueles que ainda, né, estão no processo de educação, ou levem isso em consideração, sejam bons pais, que Deus nos agracie, né, com essa sabedoria. Amém?